Estamos iniciando o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, mais uma vez conosco, Divaldo Franco. Como está, Divaldo? Muito bem, graças a Deus. Ô, Divaldo, agora no mês de janeiro, dia 15 de janeiro mais propriamente, nós comemoramos 150 anos do lançamento do Livro dos Médiuns. Nós pedimos a você que hoje pudesse fazer algumas considerações acerca do Livro dos Médiuns para aquelas pessoas que não tiveram contato com ele, ter uma ideia melhor do que Allan Kardec expôs nessa obra. Logo depois de publicado o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, a era do espírito imortal tomou conta da Terra. Allan Kardec percebeu a grandeza da doutrina, pois que era um homem consciente, pela correspondência volumosa que passou a receber desde que o livro ganhava terreno nas áreas culturais da França, dos países francófonos, pois que as traduções a outros idiomas viriam depois. Para poder atender a um número imenso de pessoas que lhe recorriam pedindo ajuda e orientação, ele começou a publicar no dia 1º de janeiro de 1858 a Revue Spirita, na qual ele passa a fazer um estudo das comunicações mediúnicas, a responder à correspondência e também a atender os grandes debates que ocorrem entre os religiosos ancestrais e a doutrina nova que surge como o sol de um momento singular. A Revista Espírita se transforma na tribuna de iluminação do espiritismo para as consciências e de defesa também dos postulados doutrinários. Mas logo começaram as grandes perguntas, desde que o mundo espiritual vem sendo desvelado e a mediunidade é o instrumento pelo qual se pode chegar a essa realidade. Afinal, o que são os médiuns? Quais são as maneiras mais hábeis para evitar-se equívocos e, ao mesmo tempo, terá perigo o exercício da mediunidade? Para poder atender a essas muitas interrogações, Allan Kardec publicou um guia prático. Era uma espécie de manual didático, pois ele era um grande educador, para orientar médiuns e investigadores em torno de um fenômeno totalmente inusitado, totalmente desconhecido. É claro que a mediunidade sempre esteve presente em toda a historiografia da humanidade, porém, vestida de mitos, de tradições, caracterizada por superstições, por cerimoniais, como mistérios dos santuários antigos ou como psicopatologias das doutrinas psiquiátricas nascentes no século XIX. Allan Kardec, então, vitimado pelas interrogações inúmeras a respeito de como se trabalhar a mediunidade, resolveu republicar o seu guia prático. Ampliou, aformoseou, retirou determinados glossários que estavam incompletos e ampliou para que se pudesse ter uma ideia da terminologia espírita. Mas a obra ficou tão expressiva que na Revista Espírita de janeiro de 1861, ele tem a ocasião de anunciar que entre os dias 5 e 10 do referido mês estaria sendo publicado pelo seu querido amigo e pelos editores Didier e companhia o Livro dos Médiuns. Mas quaisquer dificuldades editoriais somente permitiram que o livro saísse no dia 15. Portanto, há 150 anos veio a lume a mais notável obra de paranormologia humana. O Livro dos Médiuns, como Allan Kardec esclarece, é um guia, é um modelo e, ao mesmo tempo, é um estudo de tudo quanto diz respeito à fenomenologia paranormal da criatura humana. Para poder situar bem no contexto da cultura a mediunidade, Allan Kardec começa o livro com uma interrogação. O capítulo 1º tem a seguinte pergunta: há espíritos? E Allan Kardec, através de raciocínios muito bem orientados, de discussão filosófica, chega à conclusão: é lógico, existe Deus, causa cáusica do universo. Logo, de natureza eterna e transcendental, ele cria a vida, cria o espírito, há espíritos. E os espíritos têm a sua identidade, a sua personalidade, e se podem comunicar. Logo depois de exarada essa questão, Allan Kardec chama atenção para a seriedade do espiritismo. O espiritismo é uma ciência, e diz ele com propriedade
Ninguém estuda uma ciência brincando. Também não se pode estudar o Espiritismo como que ler uma revista. En passant. É uma doutrina séria para pessoas sérias. E logo Allan Kardec estabelece a necessidade do estudo e da reflexão do Espiritismo, por extensão da mediunidade. E mais tarde ele vai dizer: todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Médiuns somos todos nós, porquanto a mediunidade é orgânica. É uma faculdade inscrita no organismo, como a inteligência. É claro, a inteligência, a mediunidade, as aptidões culturais e artísticas, a memória, são do espírito, que imprimem nas células do cérebro, nos neurônios, no sistema nervoso central, nas glândulas endócrinas. É, portanto, uma faculdade orgânica que, para ser exercida, deve ser realizada cristamente, santamente, pelo alto significado de que se reveste a própria mediunidade. Então, a mediunidade divide ele em dois aspectos: os fenômenos naturais e aquela mediunidade mais ostensiva. A mediunidade Chico Xavier, a mediunidade Ivone do Amaral Pereira, a mediunidade Zilda Gama, a mediunidade Francisco Peixoto Lins, o célebre médium Peixotinho, e tantos outros, às centenas. Referimos-nos aos mais conhecidos, porque eles foram os definidores dos estudos e de uma era que hoje no Brasil facultam-nos a convivência tranquila a respeito dos fenômenos mediúnicos. Desde crianças, que a sua existência, a de cada um, foi caracterizada pela interferência dos espíritos. Portanto, são médiuns ostensivos. E aqueles outros que podem, através do exercício, da meditação, através da oração, da prática do bem, desenvolver essa aptidão orgânica que tem sede no espírito para poder entrar em contato com o mundo transcendental. Então, Allan Kardec definiu em um livro dos médiuns que a mediunidade poderia ser de efeitos intelectuais e efeitos materiais. Por exemplo, as materializações, que nós denominamos tecnicamente como ectoplasmias, porque são fenômenos do ectoplasma. Essa substância que reveste a parte exterior da célula. Ectos, em grego, fora. O plasma, uma das três partes constitutivas da célula. Os fenômenos de bilocação. Eurípides Bassanulfo estava no seu laboratório em Sacramento e aparece no lugar, atendendo a uma gestante que estava para dar à luz, e ele faz o parto. Santo Antônio de Pádua, que se encontrava numa cidade, vai defender o pai, aparecendo diante do tribunal, pai que estava sendo acusado de um crime que não havia perpetrado. E outros tantos notáveis, como Chico Xavier, em um episódio extraordinário, quando recebeu o título de cidadão de Belo Horizonte, e estando ele na sede da União Espírita Mineira, um homem aturdido e embriagado sobe os degraus e avança na sua direção, criando uma situação embaraçosa. Poucos minutos depois, entra a polícia. E ao chegar perto para retirar o cidadão inconveniente, olham para Chico e surpreendem-se. Como? Ele esteve ali na exposição, que era um edifício próximo, e chamou-nos. Então, são fenômenos de bilocação, em que o espírito pode apresentar-se no lugar e materializar-se, tornar-se tangível. Fenômenos mediúnicos de efeitos materiais. Os intelectuais, a psicografia, a incorporação. Os fenômenos de natureza pictórica, psicopictografia, de pintura, musical. Os fenômenos da clarividência, da clareaudiência. Os fenômenos dos sonhos premonitórios e todos eles. Então, Allan Kardec estuda cada peculiaridade mediúnica, nesse elenco notável de manifestações, porque cada mediunidade exerce uma função precípua. A mediunidade de cura, na qual o médium deve ser um exemplo de saúde moral, para que as entidades venerandas dele se utilizem, retirando-lhe as energias saudáveis, que são manipuladas com o fluido cósmico, para beneficiar aqueles que têm necessidades. A mediunidade infantil, a mediunidade nas crianças, como fazermos
Porque já que a mediunidade é um fenômeno normal, aqueles médiuns ostensivos, a partir dos 2, 3 anos, apresentam na infância. Então são fenômenos turbulentos, os pesadelos, a inquietação, a irritabilidade, as noites terríveis dessas crianças e seus pais. Como fazer? Desenvolver a mediunidade? De maneira nenhuma. A criança não dispõe de mecanismos defensivos. Então, Allan Kardec orienta-nos uma terapia. A terapia dos passes, da água fluidificada, a terapia psíquica, a conversação, a prece, o apoio. Mas por que isto ocorre? Porque os médiuns, em geral, não somos missionários. Somos espíritos em provas, em rudes provas, carregando a carga tremenda dos nossos deslizes e débitos de outras existências. Então aqueles inimigos vêm e cobram-nos. A criança é somente infantil no corpo. O espírito que ali se encontra já teve muitas experiências, talvez milenárias. Mas a criança nos provoca ternura, apoio pela falta de mecanismos defensivos e de autoproteção. Os pais deverão levá-las à casa espírita, matriculá-las no estudo infanto-juvenil da doutrina, para que numa outra psicosfera reabasteçam-se e defendam-se a mediunidade nos animais. Mas também um outro capítulo, os riscos da mediunidade. Porque sendo uma faculdade paranormal, é sempre uma faculdade em risco, porque de acordo com a conduta do médium, irá atrair espíritos do mesmo nível ético-moral, intelectual, de natureza sociológica, podendo criar situações profundamente embaraçosas, as obsessões. As obsessões são talvez o capítulo mais devastador do exercício ou não da mediunidade. Porque o indivíduo sendo médium e não desenvolvendo, não educando, não estabelecendo paradigmas de conduta mediúnica, irá sofrer tremendamente a invasão psíquica das entidades inimigas e dos inimigos do bem, que se comprazem em gerar situações embaraçosas. No capítulo 23 deste livro Venerando, diz Allan Kardec: nem toda loucura é loucura. Aqueles que se encontram nos hospitais psiquiátricos nem sempre são loucos, eles são obsidiados. Mas com o seu bom senso ele adverte, mas nem toda obsessão é apenas obsessão. Porque muitas vezes o fenômeno começa de natureza obsessiva. A injunção de um agente perturbador e o desequilíbrio daquele que se lhe submete, o sensitivo, o médium. Mas ela também se transforma em loucura. Porque os nossos neurônios desequilibrando-se ante a ação insidiosa e tóxica das vibrações, das energias perturbadoras das entidades cruéis, terminam por desequilibrar as intercomunicações, essas comunicações neuronais que são encarregadas do nosso equilíbrio. E, por consequência, nós podemos ter estados psicopatológicos, depressão profunda, esquizofrenia, autismo, paresias, muito comuns de conflitos psicológicos e de interferência de entidades perversas. Também podemos ter obsessões físicas, enfermidades simulacros, aqueles espíritos que desencarnaram com determinadas doenças degenerativas, influenciando o encarnado através do seu perispírito, produzem distúrbios orgânicos que se apresentam como doenças físicas e que devem receber a terapêutica espírita e o tratamento médico correspondente. Então, o capítulo das obsessões é fascinante, porque Allan Kardec vai demonstrar que essas obsessões podem ter 3 caracteres. A obsessão simples, a mania. O indivíduo fica maníaco, desejando exercer a mediunidade fora de hora, querendo exibir a mediunidade. É um distúrbio, porque a mediunidade é um sexto sentido que deve ser educado no momento próprio. O médium é um cidadão que tem deveres sociais, deveres familiares, deveres no conjunto da sociedade na qual se encontra. O seu trabalho honorável para exercer a mediunidade gratuitamente. Temos agora a mediunidade por fascinação, em que o indivíduo fica maníaco. A toda hora ele quer escrever, aonde ele esteja estará movimentando a mão, ou muitas vezes dizendo-se inspirado, assessorado pelos espíritos a qualquer hora. E por fim, a mais grave, a subjugação, em que ele perde totalmente o tirocínio.
A subjugação comparece no Evangelho de Jesus com o nome de possessão, que Allan Kardec evitou. Possessão seria o espírito entrar no indivíduo e dominá-lo. Isso não ocorre. A obsessão é sempre através do perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado, dando a impressão, às vezes, de uma possessão, mas que no fundo é subjugação. Então, o Livro dos Espíritos apresenta-nos aí um dos capítulos mais dolorosos. Divaldo, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas. Visão Espírita para um Novo Tempo. Hoje estamos com Divaldo Franco comentando sobre o lançamento, os 150 anos, melhor dizendo, do Livro dos Médiuns. Divaldo, por favor. Falávamos sobre obsessão em momentos atrás. Essa obsessão pode culminar na subjugação, em que o indivíduo perde totalmente o controle das suas faculdades mentais, das suas manifestações psicológicas e também da saúde física. Porque os seus adversários, mais os adversários do bem, incorporam-se em uma batalha terrível contra as ações nobilitantes, especialmente do progresso da sociedade. Allan Kardec, com muita proficiência, também estudou a suspensão e a perda da mediunidade. Não é o fato de possuirmos uma faculdade que sejamos irretocáveis. Ela pode desaparecer. Através de Alzheimer, temos a perda da memória. Através de qualquer problema grave, temos distúrbios de comportamento intelectual. Temos as excitações, até mesmo na depressão. Sempre consideramos a depressão como a tristeza, a melancolia. Mas a euforia é o lado oposto, é também um estado de depressão. Então a mediunidade pode ser suspensa por determinação dos guias espirituais do médium que a esteja usando de maneira inválida. E para poder não complicar o seu quadro de débitos, os guias espirituais podem colocar uma interrupção e a mediunidade fica periodicamente sem exercer a sua finalidade. Mas quando se trata de uma pessoa leviana, não sentindo a presença dos espíritos, simula e vem as mistificações dolorosas. Mas podemos chegar até a perda da mediunidade. Isso tem ocorrido, inclusive, com indivíduos que gozaram de celebridade no século XIX, no século XX, que foram instrumento de grandes pesquisadores e, de um momento para outro, pela vida incorreta, tiveram a suspensão da mediunidade e a sua perda. Pois Allan Kardec estuda com todo o cuidado esse fenômeno, que é perfeitamente um fenômeno orgânico. Desde que a mediunidade é orgânica, o organismo, no seu bem ou mal-estar, apresenta essas sutilezas, essas variantes. Mas Allan Kardec não ficou apenas aí. Ele foi mais adiante e estuda, através de um trabalho notável, como se deve organizar um centro espírita. E publica o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele criou e onde ele realizou um grande trabalho de pesquisa de médiuns, de estudos, para poder elaborar a codificação. Nesse trabalho notável, que é o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que se encontra no Livro dos Médiuns, nós vemos a gravidade das pesquisas mediúnicas. Mas Allan Kardec foi mais adiante. É muito fácil acreditarmos que espíritos venerandos estejam ao nosso alcance para qualquer frivolidade. Não é exatamente assim. Da mesma forma que na Terra temos dificuldade de manter contato com pessoas respeitáveis, com pessoas graves e portadoras de alta responsabilidade, no mundo espiritual, a questão é a mesma, para não dizer mais grave, porque a Terra é um reflexo. O mundo espiritual é o mundo causal, é o mundo modelo, é o mundo original. O nosso é uma cópia. Então, muitas vezes, os médiuns entusiasmam-se e começam a querer ser portadores de mensagens de espíritos célebres, pecando em estados que nós denominamos como anímicos, que são de autossugestão da sua própria alma, que são da presunção e muitas vezes incorrendo em mistificações de espíritos zombeteiros, que se aproveitam da sua frivolidade para poder corrompê-lo e para poder levá-lo ao ridículo. Por isso que
Allan Kardec também estabelece no Livro dos Médiuns que a mediunidade nunca subirá ao palco, ao tablado das feiras, como era comum na época. Hoje, nos teatros, no cinema, na televisão, em que se vão fazer fenômenos mediúnicos para agradar a frivolidade de pessoas levianas. A mediunidade é grave e deve ser estudada gravemente. Então, Allan Kardec recomenda a criação de grupos mediúnicos sérios. E estabelece o que é um grupo mediúnico sério. Pessoas sérias, graves, pessoas responsáveis, de conduta irreprochável, se possível, de conduta moral saudável, que se estejam esforçando para serem melhores, que ainda não atingiram a perfeição, mas estão a caminho dela, como sendo a sua meta. Em que os grupos sejam pequenos, que vemos a miúde, verdadeiros espetáculos ridículos de falsa mediunidade, sessões mediúnicas públicas. Como é possível que 200, 500 pessoas possam concentrar-se? Ainda mais pessoas inábeis, de conduta irregular, atormentadas, inquietas, em uma sala repleta de indivíduos neurastênicos, com problemas nervosos, com transtornos de comportamento emocional, para poder falar-se com os espíritos, é um espetáculo circense. Não se trata de espiritismo, bem se vê, mas de pessoas levianas, permitam-me a honestidade, de pessoas irresponsáveis, que nunca leram ou sequer compulsaram as obras básicas do Espiritismo para saberem o que era o Espiritismo. O indivíduo apresenta-se como médium, e a mediunidade, como dissemos, está em todos nós. Ele pode ser um excelente médium, mas não conhecer como trabalhar isso, como ele pode ser um grande intelectual, ter um alto QI e manipular para o crime, para a hediondez, porque a faculdade é neutra. Então, Allan Kardec recomenda reuniões mediúnicas sérias, em que nós iremos reunir-nos para, sob a inspiração divina, entrarmos em contato com o mundo espiritual. Evitarmos as entidades perversas e mistificadoras. Por quê? Porque as almas que se comunicam conosco vieram da terra. Elas levam as imperfeições da terra, como temos cidadãos mentirosos, cidadãs fúteis, pessoas de caráter venal ou morrerem, continuam com essas características e se comprazem muitas vezes no ridículo. Nós vemos como é fácil ridicularizar uma pessoa, levá-la ao pódio da insensatez e muitas vezes zombar cinicamente, defraudando-lhe os valores para se comprazer. Também os espíritos mistificadores, os espíritos burlões, utilizam-se dessa frivolidade dos médiuns irresponsáveis para trazerem mensagens que não têm nenhum sentido, para poder exibir, mas exibir o quê? Uma posição irrelevante. Então, Allan Kardec, com todo cuidado, coloca nas últimas páginas do Livro dos Médiuns muitas comunicações que ele comenta. Por exemplo, uma comunicação de Chateaubriand. Chateaubriand foi um dos mais nobres escritores de língua francesa. E então ele vem dar uma mensagem comum, que poderia ser firmada por José Antônio Margarida, por qualquer pessoa. E Allan Kardec pergunta, estará esta mensagem ao nível de uma personalidade como Chateaubriand, como Napoleão Bonaparte? Somente então, diante de um volume de palavras desconexas, coloca o nome célebre. Mas então vem a mensagem de Jeanne d'Arc, a Dolce Puccelli Lorena. Então Allan Kardec vê ali o significado profundo quando Jeanne d'Arc fala do mediumato, quando o médium atinge o estado de missionário, como Chico Xavier e muitos outros, inclusive médiuns anônimos, porque não é o fato de ser importante e conhecido que dá auréola. Aliás, essa auréola é de grande responsabilidade e de perigos para o médium. Chico Xavier evitou ao máximo, mas ninguém pode impedir que o diamante brilhe ou que a estrela fulgure no velário da noite. Então, quantos médiuns humildes, de pequeninos grupos, de lugarejos, pessoas dedicadas ao bem, até curandeiros, permitam-me, que deram a sua vida na sua modesta ignorância, em que não lhe chegou a luz da doutrina espírita, consolando, guiando, orientando pessoas e atingiram um momento de plenitude. Médiuns como Eurípides Bassanufo espírita, no começo do século XX, atingir o mediumato. Então Kardec seleciona as mensagens para o estudo. Uma mensagem firmada por Jesus,
E Kardec diz, vamos examinar essa mensagem. Ela tem tudo quanto Jesus dizia. E de tal forma ele aceita essa mensagem que irá transcrevê-la em O Evangelho segundo o Espiritismo mais tarde, publicado em 1864, quando diz, venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Olha que maravilha, é o Espírito de verdade, aquele que viria trazer a verdade para a humanidade. Então o Livro dos Médiuns é a mais notável obra que jamais se publicou em torno da paranormalidade humana. Quando mais tarde, Charles Richet, o Prêmio Nobel de Fisiologia Humana, publicou a sua obra notável, Tratado de Metapsíquica Humana, em 1875, observemos, ele dividiu os fenômenos em objetivos e subjetivos, materiais e intelectuais. Então nós vemos a metapsíquica repetida no Livro dos Médiuns, a parapsicologia repetida no Livro dos Médiuns, a psicotônica, a psicobiofísica, sem que pudessem fugir daquele estatuto paradigmático que Allan Kardec estatuiu no Livro dos Médiuns. Obra colossal, que não pode ficar na prateleira como sendo uma exibição, mas que deve ser estudada com seriedade. Allan Kardec, depois de dizer que não se estuda uma ciência brincando, também não se estuda uma ciência como que lê um jornal, como que lê um periódico qualquer, porque a ciência exige reflexão, debate, que os centros espíritas reservem momentos especiais para o estudo do Livro dos Espíritos, a filosofia científica, para o estudo de O Livro dos Médiuns, a prática da mediunidade, para que os experimentadores, os doutrinadores, dialogadores inteirem-se da gravidade, da seriedade do fenômeno mediúnico e estimulem